Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre segunda fase, provas dissertativas. Eu venho recebendo muitas perguntas sobre isso e a maioria delas gira em torno de 3 pontos muito interessantes. O primeiro deles, consulta a legislação. O segundo, como conseguir argumentos periféricos. E o terceiro, tempo de prova. Realmente, tempo de prova. Vamos lá, tudo isso a gente consegue responder com uma única meta que você vai implementar no seu dia a dia: treino. Para treinar o tempo de prova, você precisa conseguir implementar uma rotina frequente de resolução de peças, pareceres e questões. Isso precisa ser na ponta do lápis, pessoal. Não adianta imaginar a resposta, porque na hora de responder, tudo fica muito distante daquilo que você imaginou. Demora muito para concluir o raciocínio jurídico. Então, assim como nas primeiras fases, vocês treinam buscando questões objetivas e respondendo uma a uma, para uma segunda fase, é a mesma coisa. Busquem questões por meio de livros, por meio de provas anteriores, e respondam, mas respondam à mão, de verdade, não é só para imaginar o que deveria estar ali no espelho de correção, certo? Essa é a única forma de conseguir fazer com que você supra tanto a necessidade de saber quanto tempo destinar para cada peça, parecer ou questão, porque você vai se conhecer, saber quais são as suas deficiências, saber qual é o seu ponto forte e usar isso a seu favor. Mas para isso, você precisa colocar no papel a sua resposta, certo? Em relação aos argumentos periféricos, com o treino, e essa é a nossa palavra-chave, você vai ver que existe um conjunto de argumentos periféricos que cabem em quase todas as matérias. Por exemplo, conceito. Ainda que a pergunta não seja qual é o conceito de, você vai colocar o conceito na sua resposta. Princípios, a mesma coisa, você sempre pode colocar princípios, tanto que fundamentam aquele artigo ou aquele assunto que você está tratando, ou então princípios que são consequência deste e assim por diante. A mesma coisa em concursos de procuradorias, é muito importante lembrar de trazer correlações com a fazenda pública. Isso é muito rico. Você pode sempre, então estamos falando de controle de constitucionalidade difuso. Você pode relacionar, por exemplo, com aqueles novos artigos do Código de Processo Civil que falam sobre a atuação da fazenda pública no processo. Isso é muito interessante, demonstra que você tem vocação, que você tem de fato interesse pelo seu cargo. Além disso, espécies, requisitos, elementos. É muito importante que você traga tudo isso, ainda que a pergunta não te estimule nesse sentido. Pode ser que a pergunta seja muito direta. É cabível a tributação em determinado caso concreto? E você pode crer que a resposta é apenas sim ou não, mas essa crença não é verdadeira. Você precisa trazer todos os elementos da relação jurídica tributária para conseguir, ao final, chegar na sua conclusão sobre aquele assunto. Então, os argumentos periféricos, esses que eu trouxe para vocês agora, sempre vão poder ser utilizados e enriquecer a sua resposta, aumentando a chance de atingir o espelho de correção e de fazer com que a sua nota suba, certo? Isso é muito importante. Em relação à consulta da legislação, a gente também tem que treinar. A sua legislação tem que estar pronta, destacada, com grifo, se for possível, no seu edital, com post-it, se for possível, no seu edital, mas principalmente você precisa ter contato com ela, muito contato, nos 2, 3 meses antes das provas principalmente, mas no dia a dia também. Eu sei que tem pessoas com limitação de carregar o Vademecum para lá e para cá, às vezes estuda pelo computador, isso é plenamente aceitável, mas você precisa ter momentos de convívio com o seu Vademecum. Saber que aquele artigo importante está do lado esquerdo da página, sabe assim? Isso vai sendo mais frequente na sua memória e acrescenta muito na sua preparação, para que você não fique muito lento no momento de pesquisar os artigos na hora da prova, porque essa deve ser a sua menor preocupação. Isso já tem que estar automatizado no seu dia a dia e a preocupação, de fato, deve ser um mérito da resposta. Bom, eu espero ter ajudado vocês até aqui. É claro que logo tem mais conteúdo, mas isso é muito importante, então eu quis tratar em um vídeo só. Vamos junto!